Olá, igreja, tudo bem? Hoje nós teremos a lição número 15, que tem por tema instruções para grupos específicos na igreja. Esse tema é um tema muito especial, é um tema muito importante, porque mais que falar de pecado, mais do que falar de certos erros, ele vem tratar de grupos de pessoas na igreja. A igreja, de fato, ela é formada por grupo de pessoas. Algumas pessoas mais maduras na fé, outras pessoas neófitos, um pouco mais jovens na fé. E esse grupo de pessoas precisa ser cuidado. Esse grupo de pessoas, eles não estão ali inseridos no corpo da igreja para agir da forma que eles bem entendem. Esse grupo de pessoas, eles precisam de ter um líder que oriente a cada crente de acordo com a palavra de Deus. O texto base desta lição está no livro de Tito, no capítulo 2, e versos de 1 a 10. Estarei aqui lendo alguns versos e aos poucos a gente vai citando outros versos. Tito, número 2, Tito, capítulo 2, verso 1 em diante. Está escrito assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Até aqui por enquanto. Essa igreja, nós já tivemos várias lições sobre esta igreja. O líder dessa igreja era o jovem Tito. E essa igreja estava situada na ilha de Creta. Uma ilha onde as pessoas eram realmente pagãs. Ali havia culto para outros deuses. E muitas daquelas pessoas ali gostavam de viver na mentira. Aquelas pessoas de Creta, daquela ilha, elas amavam a mentira. Elas andavam na mentira. E isso foi, talvez, o principal problema que Tito encontra ali naquela igreja. Um grupo de pessoas que mesmo se convertendo ao Senhor, um grupo de pessoas que mesmo conhecendo a palavra de Deus, elas tinham uma certa dificuldade em mudar de vida, de deixar o velho homem ou a velha mulher para trás. Achavam que podiam viver de qualquer maneira. E quando Tito foi chamado para ser o pastor daquela igreja, para ser o líder espiritual daquela igreja, Tito tinha apenas uma missão ali, é ser completamente diferente daqueles falsos mestres. Aqueles falsos mestres que estavam focando na sua carreira como bispo, aqueles falsos mestres que estavam ali talvez pensando apenas em dinheiro, aqueles falsos mestres que estavam ali pensando em como faturar. E Tito foi chamado, Paulo então orienta Tito dizendo: Tito,
Você tem que ser completamente ao contrário desses falsos mestres. E Tito tinha ali essa missão. Irmãos, nesse tempo atual, nesses dias de hoje, existem igrejas e igrejas. Existem membros de igreja e existem outros membros de igreja. Sabemos que existe realmente muitas pessoas que têm dificuldade na sua libertação. Isso é normal. Existem pessoas que têm um pouco de dificuldade. Porém, tem um grupo de pessoas que não querem mudar. Tem um grupo de pessoas que acham que pode ser cristão e praticar aquilo que ela acha que deve ou deva praticar. Não é assim. Nós, quando vemos ali Mateus, Jesus, ele diz que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Jesus, ele fala, olha, para você ser um cristão, você tem que ser diferente. Há uma luz especial em você. O seu tempero é outro. Você serve de exemplo para outras pessoas. Mas quando Tito, ele chega ali naquela igreja, e Paulo, sabendo também disso, Paulo escreve essa carta e diz, olha Tito, você vai ter que agir de maneira diferente. E quando lemos aqui a Bíblia, havia ali um grupo de pessoas complicadíssimas, senhoras de idade, jovens recém-casadas, senhores de idade, jovens, né, homens jovens, e até uma questão ali que envolve, né, alguns escravos que talvez queriam roubar ali os seus patrões, roubar os seus senhores. E todo esse problema, todo esse mal, Tito tinha que consertar. Tito tinha que ter capacidade de gestor. Estamos aqui diante, irmãos, nessa parte de introdução, diante de uma questão de gestão pastoral. Nós sabemos que existem muitas igrejas onde o pastor ele é muito abençoado. Ele prega muito bem, ele ensina muito bem, ele é amável, ele é querido. Mas às vezes falta para determinado pastor essa visão de gestão. Porque nós estamos diante de um caso de gestão de pessoas, independente da idade, independente se é mulher, escravo. Nesta igreja, o problema é gestão de pessoas. Quando um pastor, nesse tempo atual, ele vai para o seminário, existe uma matéria que trata dessa questão, essa questão de como lidar com os problemas da igreja. Toda igreja, ela tem uma missão, ela tem que ter uma visão e ela tem que ter metas. Metas para crescer, metas de batismo e metas também, metas para que os crentes se tornem maduros. Se tornem maduros e, com um certo tempo, ele possa não só estar maduro, mas ele possa ganhar outras vidas e formar outros crentes maduros ou crentes sadios. Porque ser cristão hoje em dia, nesse tempo atual, em 2020, para um grupo de pessoas, basta você frequentar uma igreja. Sabemos que não é bem assim. A Bíblia, ela pede uma certa postura. A Bíblia, ela funciona como um setor de qualidade. Podemos imaginar que quando você tem uma indústria que produz algo em grande escala, ela passa ali naquela esteira, aquele produto, e existe um setor de qualidade.
E este setor de qualidade, ele está ali para não permitir, de forma alguma, que um produto X ele possa chegar até o mercado. Por quê? Porque por causa de um produto ruim, de péssima qualidade, toda a produção ou todo lote, ele deve ser comprometido. Ele ficará comprometido por quê? Porque naquele lote, porque naquela safra, um item que era para ser retirado, um item que era para ser modificado, melhorado, ele passou pelo setor de qualidade. E isso chegou para quem? Chegou para os consumidores finais. E quando você pega ali aquele bem, aquele produto, fica muito fácil dizer que todo mundo é igual, que todo mundo é farinha do mesmo saco. E sabemos que não é assim. Nós sabemos que existem servos de Deus que amam a palavra do Senhor e que vivem de maneira idônea, que vivem de maneira correta. Mas Tito, ele foi orientado por Paulo, principalmente, a pregar de acordo com a sã doutrina. Tito, ele poderia agir da mesma maneira que aqueles falsos mestres, mas não. Tito é chamado de verdadeiro filho na fé. Tito, ele teve realmente um encontro real com o Senhor. A vida de Tito era um exemplo para os fiéis. Mas ele estava diante de um grupo de pessoas complicadíssimas. Vejam só, havia ali naquela igreja algumas senhoras de idade, senhoras que eram amantes de bebidas fortes, andavam embriagadas, talvez com vinho naquela época, mas se fosse hoje em dia, seria bebidas fortes, né, que nós temos hoje em dia, seria 51, seria uísque, seria bebidas que realmente não convém ao cristão ingerir. Por quê, irmãos? Porque quando você está diante ali de um efeito, do efeito do álcool, olha, você pode fazer qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa, e o cristão, ele não deve se portar, o cristão, ele não deve agir como pessoas do mundo. Existe uma maneira de proceder. Nós, como cristãos, nós não temos o direito de comprometer todo o corpo de uma igreja de forma que pessoas, olha, naquela igreja X pode tudo, porque eu conheço um crente dali que bebe. Logo, todo cristão ali bebe. E isso não é verdade. A gente também percebe que ali naquela igreja existiam algumas jovens que elas, de certa maneira, elas não amavam os seus esposos, o seu marido, não cuidavam do seu filho. Parece que isso é uma questão meio assim que machista, né? Olha, a mulher tem apenas que cuidar do lar, cuidar do seu esposo, do filho. Não era isso. O fato aqui é que aquelas jovens, elas tinham a sua vida, de certa forma, elas não tinham um compromisso real no seu casamento. Elas casaram, elas criaram ali um matrimônio, porém, era como se, olha, eu casei, mas o meu esposo, eu não tenho responsabilidade nenhuma para com ele. Gerei filhos, mas também não estou preocupada se os meus filhos estão bem ou se meus filhos estão mal. E isso era um grande problema que Paulo encontra ali, talvez com esse grupo de mulheres idosas, embriagadas, que não podiam ser exemplo para as jovens, e essas jovens,
olhando para essas senhoras maduras que deveriam orientá-las a como se portar na sua vida pessoal, na sua vida conjugal. Essas jovens estavam também perdidas. E Tito ele estava ali para organizar esses crentes de péssima qualidade. Um outro ponto ali era essa questão com jovens, né? Aquele grupo de jovens. Sabemos que às vezes, dentro de uma igreja, cuidar de jovens não é tarefa tão fácil. Principalmente, irmãos, porque o jovem ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele é autossuficiente e infelizmente, existem jovens no mundo e até na igreja que têm péssima linguagem. A Bíblia, em diversos textos, ela trata dessa linguagem má, desse tipo de linguagem que não convém, de fato, ao cristão expressar algumas certas palavras. Não apenas uma questão de falar um palavrão, não é isso. Mas, às vezes, fala algo que não tem a ver com a própria palavra de Deus. E isso deve ser combatido. E Tito, que era um jovem, que sabia como ser jovem, ele tinha ali que ter essa visão de um gestor também de jovens. No próprio capítulo 2, no verso 6, está escrito assim: Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Saber separar as coisas. Faço ou não faço? Devo ou não devo? Está correto ou não está correto? Critério. Não apenas para o jovem, para o adulto, para o idoso. Nós temos que ter esse critério, nós temos que ter condições de separar aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é bom, aquilo que não é bom. O cristão ele tem que estar ligado. O cristão ele tem que ter discernimento de espírito para que possa ter uma vida correta, de acordo com a palavra de Deus e principalmente para o mundo. Nós somos a carta que o mundo lê. Nós somos a carta que o mundo lê. Então, quando o mundo olha para nós e ele começa a ler o título, o assunto, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o que ele entende? Então, o jovem, ele tem que ter critério, saber separar melhor as coisas. Mas o texto continua. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então você veja que, mais uma vez, o jovem Tito está sendo chamado para ser um modelo e ser ali aquela pessoa que serve de qualidade como líder para aquela igreja. Por quê? O jovem ele acha que ele é livre, o jovem ele acha que ele sabe mais, e Tito tinha que combater também aquele grupo de pessoas que tinham principalmente, irmãos, conforme lemos, quando o crente ele age de maneira equivocada, irei usar essa expressão equivocada, o diabo que é o acusador,
tem, de certa maneira, autoridade. Ele tem autoridade para acusar. As pessoas do mundo, elas terão autoridade de julgar. Mas por que isso é possível? Porque, infelizmente, alguns cristãos não têm critério, não têm filtro. Hoje em dia, essa palavra é muito comum. Tem que ter um filtro. Tem que poder separar, analisar, verificar. Após filtrar, verificar, analisar, aí você segue. Aí você segue. Porque se isso não for feito, se cada um de nós pensar que pode fazer tudo o que vier na mente e seguir o seu rumo, para onde iremos nós? O que seremos nós? Certamente seremos péssimo exemplo. Seremos péssimos exemplos. E Paulo, quando ele trata ali com esse grupo de jovens, ele realmente está preocupado e ele diz algo. O adversário tem que ser envergonhado. Olha, irmãos, nós temos que realmente envergonhar todos os nossos adversários. Todos eles. Pegando aqui a nossa revista, né? Escola Bíblica Dominical, e temos que usar também a nossa revista. Vamos ler aqui um verso que trata sobre esses jovens aqui, um ponto da nossa revista. Ele fala assim, o ponto 5, né, orientação aos jovens. Aí, o ponto 1, está escrito assim no ponto 1. O termo grego significa exercer autocontrole, ter a cabeça no lugar, ter toda a vida sobre o controle da mente, ser criterioso, ser sensato. Os jovens daquela igreja de Creta, onde Tito era o líder e pastor, e também tinha que ser o gestor, diz assim o parágrafo: os jovens deveriam exercer o domínio próprio, não se deixando levar pelo contexto libertino que existia em Creta. Nós sabemos que existe alguns textos na palavra de Deus que trata sobre isso. Uma coisa é a liberdade. Nós somos libertos. O Senhor nos libertou. Jesus nos libertou, de fato. Agora, nós não podemos viver na libertinagem. Ser liberto é uma bênção. O Senhor nos libertou. O Senhor é o libertador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, quando você, ou eu, ou qualquer cristão, ele pega a liberdade que há em Cristo, maravilhosa, graça, e transforma isso em libertinagem, aí, irmãos, neste aspecto que eu citei da qualidade, você deve ser retirado. Você deve ser retirado para que você não seja um produto visto pelo consumidor final. Ou seja, você é algo que atrapalha a produção. Você é algo que atrapalha aquela safra. Ou seja, você está dando
dando direito para que o mundo, para que o diabo julgue todos os cristãos de maneira igual. Mas a culpa não é minha, a culpa é sua. A culpa é sua, porque você mesmo não usou o filtro. Você agiu de maneira libertina. Eu posso tudo. Não é assim. Não era assim. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. E Tito, ele tinha que trabalhar muito ali com aqueles jovens, para reverter esse pensamento de que ser cristão é viver de qualquer maneira. E sabemos que isso não é verdade. Fomos chamados, sim, para andar em santidade. Nós fomos chamados para ser luz e sal da terra. Um outro ponto aqui que o assunto trata é justamente com a questão de alguns escravos. Irmãos, ser escravo não é nada bom. Eu quero ser escravo. Ninguém quer ser escravo. Mas vamos contextualizar e vamos tratar desses escravos que não tinham direito realmente algum para nós profissionais que trabalhamos, que ficamos ali talvez 9 horas dentro da empresa, né? Onde nós temos os nossos empregos, 8 horas, alguns 10 horas, alguns trabalham 12 por 36, alguns trabalham 24 por 72. O ponto não é esse. O ponto é que todos nós somos o quê? Trabalhadores. E temos os nossos chefes. Nós temos supervisores. Embora aqui na Bíblia o contexto real era escravo, mas vamos contextualizar como se fosse o nosso emprego. Sabe, irmãos, existem muitos patrões que ele sabe que se tem um grupo de pessoas que ele deve e pode confiar, são os servos do Senhor. São os servos do Senhor. Eu já ouvi diversos testemunhos, diversos exemplos bons de que uma pessoa, por ser um cristão, por ser fiel a Deus, por não abrir mão dos seus princípios cristãos, aquele patrão, o dono daquela empresa, falou: olha, você vai ser o meu imediato, você vai ser o meu supervisor, você vai ser o meu gerente. Nós, irmãos, nós temos aqui um grande exemplo bíblico de escravos que, sendo escravos e não tendo direito a nada, ele virou governador. José, ele poderia talvez tentar roubar o seu senhor. José, ele poderia ficar falando mal do seu chefe por trás. Ah, meu chefe isso, o meu chefe aquilo. E quando a gente fala mal do chefe, nós sempre falamos mal para outro colega. E falamos mal do chefe para outro colega que não é cristão. E aquele seu colega que te escuta, ele fica pensando: nossa, como os cristãos, como os crentes são caluniadores. Como os cristãos, os crentes, eles são fofoqueiros. Como os crentes são falsos. Como os crentes, eles falam uma coisa e vivem outra. Nós temos que prestar, irmãos, muita atenção naquilo que a gente fala. Naquilo que a gente fala. Em Tito, em próprio título, no capítulo 1, que já foi um assunto tratado, mas em Tito, no capítulo 1, no verso 12, olha a fama daquelas pessoas que moravam ou viviam em Creta. No capítulo 1,
verso 12, está escrito assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha, irmãos, nós como trabalhadores, não escravos, tá? Estou contextualizando. Nós como profissionais, nós temos que ser diferentes. Eu acredito muito que você, por ser um cristão e ser um exemplo na sua empresa, em primeiro lugar, trabalhar, ser profissional, meritocracia. É certo que eu creio que Deus, ele pode agir, e o próprio Deus, ele pode te dar vitória, o próprio Deus, ele pode fazer você trocar de cargo, você pode ter aumento no seu salário. Deus, ele pode tudo, eu tenho a plena certeza disso. Mas o que o Senhor, ele quer, antes de tudo, é que você trabalhe, é que você mostre que as suas metas, você sempre está em primeiro lugar. Em segundo, talvez, mas você tem que ser um destaque na sua empresa. Você tem que ser um exemplo, onde você fica ali 9 horas. Porque nós, irmãos, eu sempre digo isso, ser cristão na igreja é um pouco mais fácil. Por quê? Você ficaria apenas 1 hora, 2 horas e vai embora. Mas ali é onde você vai recarregar a sua pilha para você ser inserido no contexto do mundo, nas questões do mundo, e aí você começa a ter que praticar aquilo que você escutou no culto, aquilo que você leu na palavra de Deus. Mas havia ali esse grupo de escravos que, veja bem, eu disse isso e repito, nós estamos diante de uma questão de gestão de pessoas. Você vê que tratou de senhoras de idade, senhores de idade, jovens casadas, moços jovens, e agora trata até de escravos. Isso mostra algo interessante. Deus realmente não faz acepção de pessoas. Todo aquele que crê no nome do Senhor será salvo. Mas esse grupo de escravos, de alguma maneira, de alguma forma, talvez se sentindo injustiçados, achavam que podiam ser um escravo de qualquer forma. Poderiam até roubar o seu senhor. Eram péssimos profissionais. Achavam que não tinham que ser mais escravos, mas eram escravos. Assim como nós temos nossos empregos e temos que fazer o melhor. Temos que marcar o ponto no início. Temos que tirar 1 hora de intervalo. Temos que sair no horário. Nós não podemos fraudar. Nós não temos o direito. Não é um bom exemplo fraudar os nossos patrões. Imagine você saber que o crente só chega atrasado. Imagine você ver aquela pessoa que às vezes tira 2 horas de almoço, 1h30, mas o direito dele é apenas 1. Sabe, aquele tipo de cristão que sempre falta. Ele, durante o mês, ele falta 4 vezes. Só fica doente, atestado médico. São essas coisas, irmãos, cotidianas, que nós temos que contextualizar. Lendo aqui, em Tito, no capítulo 2, a partir do verso 9, olha o que diz o texto sobre os escravos ou nós que temos os nossos empregos, contextualizando. Quanto aos servos, que sejam em tudo
obediente ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Você veja que realmente ser um líder, ser um pastor, não é algo tão fácil como muitos pensam, como muitos imaginam. Você tem que cuidar de diversos grupos de pessoas. Nós sabemos que o próprio Cristo, Jesus disse, olha, eu vim para aqueles que são doentes. Eu não vim para aqueles que estão andando em perfeito juízo. Aqueles que são doentes. Eu vim para aqueles que têm problemas. Eu vim para esses. E o Senhor, Ele sabe que quando nós somos chamados, nós trazemos um monte de defeitos, problemas, mazelas, mas Ele tem o poder de nos libertar. Esses escravos, eles eram escravos, conforme diz o texto. Eles eram escravos na terra, mas eram libertos no céu. Eles eram escravos na terra, mas eram libertos no céu. Os seus nomes, podemos crer, estavam até escritos no próprio livro da vida, mas eles precisavam de se portar de melhor maneira para com o seu Senhor. Respeito, ser exemplo. A Bíblia pede isso de cada um de nós. Então, chegando aqui quase ao final desta lição, desta curta lição, irmãos, esse assunto eu gostaria muito que você tratasse isso como gestão de pessoas. Para o líder, e nós mesmos como cristãos, devemos ter esse pensamento. Será que nós, como cristão e pessoa, será que nós estamos dando muito trabalho para os nossos líderes? Será que eu, como cristão, eu tenho trazido dificuldade para o meu pastor? Será que é fácil tratar quando o assunto envolve meu nome? Não é fácil. Não é fácil ser um líder. Não é fácil ser um gestor de pessoas. Digo, mensagens tremendas, homens ungidos, mas é preciso ter essa capacidade de ser um grande gestor. A nossa revista, nesse ponto, ela faz uma seguinte colocação para nós. Na nossa revista, no ponto 6, ali naquele destaque, onde vem escrito cartas pastorais para hoje. Está escrito assim: será que, como empregados, honramos o Evangelho de Jesus com nossas ações e posturas? Nosso comportamento cristão ajudará a mensagem do Evangelho a tornar-se atraente, nobre e evangelizadora, com o objetivo de ganhar nossos empregadores e chefes para Cristo, ou nossos colegas de trabalho. A grande questão desta lição é: vamos andar libertos ou vamos escolher a libertinagem? Vamos ser luz
ou vamos ser trevas? Vamos ser sal para temperar ou vamos trazer desgosto para o reino de Deus? Vamos ser exemplos? Vamos purificar os nossos lábios? Vamos ter o poder de separar aquilo que é bom e aquilo que não é bom? Este texto, este assunto, é isso. Ele vem tratar de diversos grupos dentro de uma igreja. E se eu e você fazemos parte de um grupo de uma igreja, essa palavra é para nós. Este assunto é para nós. Que cada um de nós, irmãos, possamos meditar nesse ensino, nessa palavra, sabendo que Deus, o próprio Deus, Todo-Poderoso, Santo, que está rodeado de anjos, arcanjos e serafins, e senta no mais alto e sublime trono, ele se importa com aquilo que eu faço. Ele se importa com aquilo que você faz. Ele está no céu. Ele é todo poderoso. Mas ele, diretamente, ele se importa sim com aquilo que a sua igreja faz aqui na face da terra durante todos os dias, durante todo o tempo. Então que Deus possa nos abençoar e que o nosso Deus, que é o grande setor de qualidade, que nos dá o seu Espírito Santo, ele possa te convencer, ele possa me convencer, ele possa nos convencer que nós precisamos ser um padrão de cristão para o mundo. É isso que a palavra orienta, é isso que a palavra deseja e é isso que nós temos que fazer. Que Deus possa nos abençoar e que nesses dias de quarentena, coronavírus, dificuldade de sair, que nós podemos ter certeza. O diabo perdeu. O diabo perdeu mais uma vez. Se ele achava que a igreja ficaria presa, se ele achava que a igreja de Deus ficaria acuada, sem saída, encurralada, ele se enganou mais uma vez. Porque, louvado seja Deus, a santa palavra de Deus tem sido pregada, tem sido propagada, e o diabo ele não vai impedir, porque o próprio Senhor disse: a minha igreja, o diabo não prevalecerá contra ela. O diabo não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E que possamos saber disso, irmão. Saber disso, irmãos, cada um de nós. Nós somos a igreja do Senhor. O diabo não prevalecerá contra o ensino e a pregação da palavra do Senhor. Deus possa nos abençoar, que Deus nos abençoe e até a próxima lição. Graça e paz.